No meu último vídeo, eu falava de como você ter acesso a pessoas de sucesso para você aprender com elas. E para surpresa de muita gente, uma das formas mais simples da gente fazer isso é através da leitura. E como eu havia prometido no final daquele vídeo, agora eu vou trazer para você uma técnica bem legal para você ter clareza do seu poder de leitura e, consequentemente, isso gerar mais motivação para você. Se isso é interessante, se isso faz sentido para você, fica aqui comigo nesse vídeo que vai ser bem legal. A primeira coisa que a gente tem que entender é quantas palavras por minuto a gente lê. Mas confia, vai seguindo aqui, vai valer a pena, eu garanto. Não é à toa que os CEOs das maiores empresas do mundo relatam o quanto os livros fizeram diferença para eles chegarem aonde chegaram. No último vídeo eu comentava até mesmo quando o Jim Killick entrevistou o Bill Gates e perguntou para ele qual superpoder ele gostaria de ter, e ele falou que era o poder de ler mais livros e ainda de uma forma mais rápida. E agora a gente vai poder determinar o tempo que a gente quer levar para ler um livro. Se você quer ler o livro em uma semana ou em um mês, você vai ter condição depois que você terminar de assistir esse vídeo. Como eu dizia, quantas palavras por minuto você lê? Isso é o primeiro passo que você precisa entender. E entender isso é muito simples. Basta você abrir o Microsoft Word, se você tiver instalado, pegue um texto qualquer da internet, copie e cole no Word. O texto não precisa ser grande, basta ele ter ali mais ou menos uma página do Word. Não precisa passar de uma página. Pegue seu celular, coloque para 1 minuto o cronômetro dele. Quando disparar o celular, faça a leitura do livro, desse trecho que você colocou ali no Word, do jeito que você lê um livro normalmente, da mesma forma. Se você tem o hábito de ler em voz alta, vai ler, o que eu não indico, mais adiante a gente pode falar sobre isso. Mas leia do jeito que você costuma ler os seus livros normalmente. Quando o alarme tocar, marque qual foi a última palavra que você leu e apague todo o texto posterior a essa palavra. Ou seja, no Word vai ficar somente o trecho que você leu dentro de 1 minuto. Lá no rodapé do Word você vai ver, já é automático isso, ele mostra a quantidade de palavras do texto que está ali colado naquela página do Word, ali naquele arquivo do Word. Como tem somente o que você leu em 1 minuto, automaticamente aquilo ali é a quantidade de palavras que você lê por minuto. Se você se sentir melhor fazendo isso mais de uma vez para ver a média, tá tudo bem, mas normalmente esse número não muda muito. E a média da maior parte das pessoas é de 200 palavras por minuto. Essa informação é muito importante. Guarda ela na sua cabeça. Não precisa ficar anotando. Eu vou fazer algumas contas aqui. Não precisa ficar anotando porque tem uma surpresa bem legal no final desse vídeo, tá bom? Considerando que a média das pessoas, então, é como eu falei, de 200 palavras por minuto, eu vou fazer as contas em cima dessas 200 por minuto e você adapta para a sua realidade se ela for diferente. Pensa agora que a Amazon ela informa que 20% dos livros tem uma média inferior a 64 mil palavras. E 20% dos livros tem uma média superior a 64 mil palavras. Isso faz a gente entender que 60% dos livros, ou seja, a maior parte dos livros, tem 64 mil palavras em média. 64 mil palavras para uma pessoa que lê 200 palavras por minuto, se nós dividirmos 64 mil por 200, você vai levar 320 minutos para ler um livro de tamanho médio, 64 mil palavras. Legal! Então eu preciso de 320 minutos para ler um livro de tamanho médio. Se eu quiser ler esse livro em uma semana, a conta é simples, 320 dividido por 7. Ou seja, basta que você leia aí mais ou menos 45 minutos por dia e você termina um livro em uma semana. Não sei se você já tinha pensado nisso ou se já teve essa informação antes, mas para quem nunca teve, é impressionante. Não se trata de tanto tempo assim. Ah, mas Leandro, 45 é muito para mim, eu não disponho todo dia, 7 dias por semana, 45 minutos. Tudo bem, divida os 320 minutos por 30, para saber em um mês. Você não precisa nem de 11 minutos por dia. Menos de 11 minutos por dia, você termina um livro de tamanho médio em um mês. Isso para alguém que talvez tenha na sua prateleira livros que está lá um tempão esperando, está há meses aguardando terminar de ser lido, pode ser uma grande surpresa. Porque de fato, 10, 11 minutos por dia, a gente não está falando de nada tão difícil assim. E se eventualmente algum dia você não conseguisse fazer, no dia seguinte você esticar um pouco mais, seria bem fácil. Ou seja, quando a gente consegue ter clareza, é impressionante como a gente enxerga viabilidade. É muito disso que a gente realiza em treinamentos, em cursos. Talvez você já tenha ouvido
em vídeos meus ou mesmo outros profissionais falando da importância da gente ter clareza sobre o nosso trabalho, sobre as nossas finanças, sobre a gestão do nosso tempo. Por conta disso, eu gosto de trazer esse exemplo dos livros porque além dele trazer esse benefício e agora você se estimular mais, estar mais motivado, mais motivada a ler mais, o que vai te trazer um benefício incrível, você também enxerga como um treinamento, como um acompanhamento que traz clareza para você, o poder que ele tem de abrir portas. A gente às vezes não se mexe porque a gente não enxerga viabilidade naquilo. E a clareza traz essa viabilidade. Eu queria trazer agora um exemplo prático para você, porque tem um probleminha nisso aí, eu não sei se você já identificou. A gente não encontra num livro, numa loja online como na Amazon, a quantidade de palavras de um livro. E aí, como é que a gente faz diante disso? Eu dei uma pesquisada na internet e, segundo a maior parte das editoras que eu encontrei, a sugestão que elas passam para os autores, imagina, você está escrevendo um livro, você tem um documento do Word, você tem algum editor de texto ali que tem X páginas nele, mas há uma variação na hora de imprimir um livro. O que as editoras sugerem, a conta que as editoras sugerem para os autores é que eles considerem 250 palavras por página, que vai ser o resultado final do livro ali, segundo o que eu vi nos sites das editoras. E aí eu quis pegar um livro, esse aqui é um dos livros que eu mais gosto, O Poder do Hábito, de Charles Duhigg. Muito legal esse livro. Só que esse livro ele é maior do que a média, é até consideravelmente maior do que a média. E eu conferi no site da Amazon, quis conferir só pelo livro, caso tivesse uma diferença de edição, etc. No momento que eu estou gravando esse vídeo, no site da Amazon, ele consta como tendo 408 páginas. É bastante coisa. Por quê? Se nós considerarmos 250 palavras por página, conforme a sugestão das editoras, nós estamos falando de mais ou menos 102 mil palavras. É bem mais que as 64 mil que a gente tinha falado antes. Mas é legal para você pegar um exemplo na prática do livro que você quer ler e facilitar a sua vida. Principalmente por essa informação de palavras por página que a gente não tinha até então. 250 palavras por página. Se foi esse o livro escolhido, 408 páginas, a gente está falando de 102 mil páginas, dividido pelas 200 palavras por minuto, que a gente considera aí a média, como eu havia falado, precisaríamos de 510 minutos para ler esse livro. Parece já, olha, bastante mais tempo. Nem é tanto assim. Você não precisaria nem de 20 minutos por dia para terminar esse livro em um mês. Vê como é que fica mais claro? Clareza traz a visão da viabilidade para a gente. E a gente começa a realizar aquilo que nós desejamos. Bem legal isso. Agora talvez você esteja falando assim, caramba, vou ter que ficar assistindo esse vídeo de novo, ouvindo esse podcast outra vez, anotando tudo isso. Não. A surpresa que eu falei que eu tinha para você no final é que você vai achar na descrição desse vídeo ou do podcast, porque esse é um dos vídeos que eu pretendo passar para o podcast também, para disponibilizar, porque esse material fica bem legal e eu acredito que isso possa estimular muita gente a ter mais contato com livros, consequentemente mais contato com pessoas de sucesso, para absorver mais conhecimento e mudar seu comportamento, sua forma de pensar de uma forma ainda bem melhor, uma forma de sucesso. Então você vai encontrar na descrição, aqui embaixo, ou em algum lugar, onde você estiver assistindo o vídeo ou ouvindo esse podcast, a descrição, um link onde você poderá baixar um PDF que vai ter todo o conteúdo, não somente desse vídeo, mas do vídeo anterior, quando eu falava também de fazer esse networking com pessoas de sucesso. E aí vai ficar bem mais fácil de você fazer essas contas. Agora, se você não quer reter esse bem somente para você, se você enxerga que todo esse conteúdo pode também impactar positivamente outras pessoas que são importantes para você, compartilhe. Compartilhe o podcast, compartilhe o vídeo, compartilhe o link que você vai encontrar na descrição para que essas pessoas também possam ter acesso. Claro que assistindo o vídeo ou ouvindo o podcast, elas vão ter uma clareza muito maior do motivo pelo qual o material vai chegar nas mãos delas. Compartilhe e vamos espalhar o bem para que mais pessoas possam se beneficiar com esse conteúdo. Um grande abraço, eu desejo a você muito sucesso e boa leitura.